programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Começa agora da Rádio Elite, o programa Momentos com Sônia Apolônio. Um show de variedades, entrevistas, curiosidades e muito mais, numa revista eletrônica. E com vocês, a comunicadora Sônia Apolônio. Olá, muito boa tarde a você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte aqui da Rádio Elite, minha Rádio FM. E muito boa tarde também a você, minha querida telespectadora e meu querido telespectador aqui da elitv.com.br. É mais uma quarta-feira que, com muita alegria, estamos aqui ao vivo, diretamente dos estúdios da Rede Elite de Comunicação, para ficar bem pertinho de você. Nesta quarta-feira, dia 16 de agosto de 2023, e o mês correndo tão rapidinho. E nós queremos agradecer desde já a sua audiência, o seu carinho, e por você já estar ligadinho aí conosco. Eu quero agradecer a você que está aí no teu lar e tirou esse tempinho para passar esses momentos aqui. Muito obrigada. A vocês, nossos queridos amigos, nossos queridos convidados que já passaram tantos aqui pela nossa sala, pelo nosso programa, cada qual com o seu assunto, com o seu tema, com o seu bate-papo. Muito obrigada sempre pelo carinho de cada um de vocês. Nós estamos aqui de norte a sul do nosso Brasil, então eu quero agradecer a você do Rio Grande do Norte que está nos acompanhando através da Rádio Paineira. Muito obrigada. Você também do Rio Grande do Sul, através da Rádio Marconi. Um abraço nosso a você pela Rádio Paineira e do Rio, pela Rádio Master do Rio de Janeiro. Um grande abraço e muito obrigada também pela sua audiência. E eu também não posso deixar de agradecer a vocês, brasileiros, que estão distante das nossas fronteiras e estão ligadinhos aqui conosco sempre no nosso programa Momentos, nesta tarde linda que vamos passar juntinhos. E não se esqueça, hein? Os momentos passam muito rápido e hoje nós estamos muito felizes aqui porque nós estamos com dois convidados muito especiais aqui conosco e nós vamos debater um tema aqui muito importante sobre uma resolução, a resolução 715, que está dando aí o que falar essa semana, promulgada aí no dia, em julho agora, que está dando o que falar. E nós vamos bater um papinho com quem entende muito dessa resolução, que envolve a saúde, que envolve o SUS e que envolve as matrizes das religiões africanas. Conosco aqui a nossa querida médica, a doutora Vera Lúcia. Muito bem-vinda, minha querida. Fique à vontade a todos. para Muito cumprimentar obrigada. o pessoal, o teu pessoal. A gente está aqui para se dispor a todas as pessoas que precisarem estar conversando sobre esta decisão, não só sobre isso, mas também por que a gente se sensibilizou para esse tema da religiosidade africana dentro da saúde mental do povo brasileiro. Então a gente vai estar se dispondo a conversar sobre isso também. Que lindo, e nós vamos aprender muito com você, como sempre, viu, minha querida amiga? Sempre aprendendo com você, Obrigada. meu amor. E também estamos aqui com o coach espiritual, que é muito amigo também de um grande amigo meu. Um beijo para você, Fábio Arcanjo, que está aí no programa. Um grande abraço, ó, todo carinho. Mário Vicente dos Santos, seja muito bem-vindo, querido. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje à tarde para bater um papo, conversar, tirar algumas dúvidas e ver o que a gente pode ajudar você que está do outro lado.
Sabe que esse tema, não é, é muito importante e nós precisamos conversar e debatermos sobre essa relação da religiosidade, da saúde. Nós precisamos aprender com quem sabe ensinar, não é? E eu quero agradecer muito a presença de vocês, que eu já estava com muitas saudades da minha querida doutora Vera, e mandar um abraço também para você, Claudinha, viu? Amo você, meu amor. Bem, eu quero oferecer uma música para você que já está nos acompanhando e para os nossos convidados também. Essa música fala de um novo tempo. É de Ivan Lins, porque é o que nós sempre esperamos. Um tempo novo para as nossas vidas. Até logo mais conosco aqui. Rádio Elite. A crime da música. Atenção para as emissoras que compõem o Grupo Elite de Comunicações. Rádio Elite FM. Rádio Paineira FM Rio Grande do Norte. Rádio Marconi FM Rio Grande do Sul. Rádio Master FM Rio de Janeiro. Emissoras do Grupo Elite de Comunicações. Estamos apresentando Momentos com Sônia Apolônio. Olá, você que está chegando agora no nosso programa Momentos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Estamos aqui com dois convidados muito especiais. Estamos aqui com a doutora Vera Lúcia Polverini. Polverini, uma querida que já esteve aqui no nosso programa, e nós vamos falar muito hoje sobre saúde e sobre uma resolução 715 que envolve muito a saúde. E também estamos aqui com Mário Vicente dos Santos, ele é coach espiritual, e nós vamos falar muito sobre os povos, a origem dos povos, as matrizes africanas, e é sobre esse tema que nós vamos falar. Minha querida doutora Vera, nós tivemos agora uma determinação, na verdade não foi um decreto, né? Mas uma resolução, e que está aí tumultuando tudo, dessa ligação do SUS com os povos de origem africana, minha querida. O que significa isso? Qual é essa relação dessa resolução que está dando aí uma polêmica dessa liberação toda? Sônia, não é de hoje que as pessoas envolvidas com a Conferência Nacional de Saúde, Pois não. sempre se importam com temas bem populares, porque são conferências feitas por usuários do SUS, não só por profissionais. Sim, Então, o peso é da opinião popular. sim. Então, desta conferência, se tirou esta resolução, porque os indivíduos que faziam parte dessa conferência, que eram usuários, decidiram que eles precisam ter esse apoio religioso dentro do SUS. Isso Certo. gerou uma polêmica enorme entre uma ciência bastante tradicional, bastante colocada como uma ciência rígida, que é a área médica, Sim, a colegas principalmente ligados à saúde mental, o pessoal da psiquiatria e tal, que ficou muito chocado, né? Porque entendeu isso como uma porta aberta ao charlatanismo. é mesmo, foi É. assim, de tal forma. Sim, existem pessoas que estão vendo dessa maneira. Sim, Então, eu acho que não. Eu acho que a gente precisa se acalmar e conversar. O SUS é feito da nossa população em geral. E não é uma população de elite. E é uma população que tem, sim, as suas crenças. Hoje, a gente está no século XXI. Hoje, todos nós temos a liberdade de escolher, coisa que num passado recente não tínhamos. Você era obrigado a declarar que você era católico.
E hoje não. Hoje as pessoas assumem, teve a marcha para Exu agora, Sim. que pode ter chocado muito, mas na verdade são as pessoas dizendo o que elas acreditam e o que elas acham que é. Sim. Dentro desse escopo, a gente pega uma coisa ligada ao SUS, que é essa resolução, que diz assim, olha, aquelas pessoas que vão no centro, elas se sentem bem lá. Então lá pode ser considerado um apoio da saúde mental delas. E se a gente for na intimidade desses centros, como por exemplo o Mário, ele tem mais intimidade do que a maioria das pessoas, para isso ele pode dizer, é lá que eles se sentem aconchegados, é lá que eles se sentem apoiados. Então isso é importante. Tudo que é importante para o indivíduo passa a ser alguma coisa a ser incentivada na saúde mental dele. Então a gente não está falando de ciência biológica, que é a medicina, Sim. a gente está falando de ciências sociais. Então Sim. a conferência trouxe muitas coisas ligadas à social, né? Então eu tenho pacientes, por exemplo assim, que durante uma consulta psiquiátrica, Sim. eles me falam assim, doutor, acho que isso daqui é espiritual, não é não? E aí eu digo assim, olha, eu vou te explicar de um jeito que o médico entende e que não é espiritual. E eu prefiro abrir o diálogo com ele e com o pai de santo dele, com a mãe de santo dele, com o pastor, com quem quer que seja, Sim. do que ficar simplesmente me opondo. Porque assim eu me faço respeitar e respeito também. E isso vai fazer bem para o indivíduo que eu estou tratando, que é o que me interessa, cuidar das pessoas. Eu acho que isso veio para que a gente tenha um leque bem maior para cuidar das pessoas, respeitando o que elas acreditam. E principalmente porque a religião, seja ela qual for, ela tem a obrigação e o amor do acolhimento. Exatamente. E é o que as pessoas necessitam mais, eu acho que hoje, mais do que nunca, do acolhimento, Isso é saúde mental. não é? Porque isso é a saúde mental. É a afetividade, é o aconchego, é a paz que eu passo para o indivíduo. E onde ele vai buscar essa paz, eu preciso saber. E nós temos uma população, a população brasileira é muito religiosa. A gente está falando de religiosidade. Sim. Não de meramente um culto, uma religião específica. A gente está falando da necessidade das pessoas de acreditar e ter naquilo que elas acreditam um aconchego. E principalmente isso significa que essas pessoas que frequentam esses lugares, né, que eu vou perguntar agora para o Mário, que é uma pessoa maravilhosa e que entende muito, um coach que tem assim uma experiência muito grande com a religião, sobre exatamente isso. Por que as pessoas se sentem tão acolhidas, Mário, dentro dessa religiosidade, a ponto de decidirem que ali seria uma matriz, um ponto de estar o SUS tratando dessas pessoas. Como que é? Quem são essa população? Quem é essa população que chamamos de matriz religiosa africana? Uma boa pergunta. As pessoas se sentem acolhidas na religião porque a religião não tem distinção. Nós abrimos os braços justamente para receber as pessoas em cima de uma deficiência, em cima de um problema de saúde, um problema até mesmo emocional e espiritual. Sim. Um zelador de santo, então uma casa de axé, ela abre os braços para receber todas as pessoas. Então, em cima desse acolhimento, nós vamos detectar se o problema da pessoa é um problema físico, é um problema espiritual. Mas nos dois caminhos, a pessoa já se sente acolhida, ela já começa a melhorar. Que todo mundo depende de acolhimento. Quando as pessoas se sentem acolhidas, né, as pessoas se sentem melhor. Na minha casa mesmo, como várias casas de irmãos, nós cuidamos muito de famílias. Porque às vezes as famílias entram num processo de destruição que elas não conseguem mais ter o resgate. Verdade, sim. Então, um filho que se torna alcoólatra, um filho que entra na dependência química, uma filha que acaba desviando a cabeça, acaba saindo do eixo da família. Então, nós conseguimos trazer esse equilíbrio para as pessoas.
Nós dentro do candomblé, nós temos a ligação com os orixás africanos. As pessoas da Umbanda têm a ligação com os caboclos do Brasil. Então são duas religiões. Então, Umbanda... é isso que eu gostaria até que você pudesse explicar melhor. Qual a diferença? Porque quando se fala Umbanda, Candomblé, qual a diferença dessas matrizes que lá atrás trouxeram para o Brasil já um modelo de ciência, na verdade, né? Porque foi uma cultura de dar valor à medicina através da natureza, das plantas, e daí que tem que se respeitar, sim, tudo isso, porque eles trouxeram com eles essa medicina que hoje é tão aplicada e deve ser reconhecida, sim. E qual a diferença, meu querido? Eu mudei um pouquinho do candomblé para essa outra denominação de caboclo, de tudo, porque para que as pessoas entendam qual é essa diferença. Bom, a diferença entre o candomblé e a Umbanda. A Umbanda, quem cuida da Umbanda se chama padrinho ou então madrinha. Certo. Na Umbanda é cultuado caboclos. Então tem os pretos velhos, tem os caboclos, né? Tem até o parte da esquerda, Exu e Pombogira. Então eles são limitados a cuidar desse tipo de energia. Todo mundo que é do candomblé saiu da Umbanda. Todo mundo que é da Umbanda, foi para o candomblé. Porque o começo da nossa vida espiritual sempre foi a Umbanda. Na necessidade, na missão, no cargo que a pessoa tem, ela acabou migrando para o candomblé, pelos rituais, raspar a cabeça, ficar de preceito, para poder, depois de 7 anos, se preparar a ser um zelador. O padrinho da Umbanda, ele vai começar daquela maneira e vai até o final da vida sendo um padrinho de Umbanda, com a madrinha de Umbanda também. Hoje o que acontece muito são as pessoas da Umbanda cultuarem o candomblé, sendo da Umbanda. Então, os ritos do candomblé estão sendo infiltrados na Umbanda. Bom, para muita casa dá certo. Mas ou você vai para um lado, ou você vai para o outro lado. Acho que às vezes a falta de assumir a responsabilidade com o candomblé faz com que as pessoas acabem migrando coisas que é do candomblé para a Umbanda, sem ter o conhecimento, né, devido para poder fazer isso. Então, como a própria medicina, né? Um cirurgião, ele foi preparado para isso. Então, se ele é um cirurgião, ele sabe o que ele está fazendo. Um anestesista, ele foi preparado para isso também. Só que um caminho não cruza o outro, né? Então, é o nosso tema, né? Os caminhos cruzados, não é? Com a saúde. Né? Deve, meu amor. O tema é tão extenso, é muita coisa. Mas eu acho que a Umbanda, ela é um secretismo. E aí ela é cristianizada. E as matrizes africanas, elas são mais puristas, talvez, né? Elas não se cristianizaram. Ah, entendi. E aí elas vêm com algumas crenças, talvez, mais afastadas do que nós entendemos no cristianismo. E é aí que muita gente ficou de fora. E é isso que está se trazendo agora. Olha, a gente não está falando do cara que foi obrigado a aceitar o cristianismo. E a gente não está falando de Jesus, não está falando de nada, a gente está falando de religião. Sim. Do aceitar ou não, de lhe ser imposto. Então, houve uma população há séculos passados que foi obrigada a se travestir de uma religião cristã e que não estava no coração deles. E que hoje eles têm liberdade de dizer, não, o meu coração é africano e o meu coração tem um orixá que não é o seu Deus. Pode até parecer, pode até a gente fazer uma junção de alguma forma, mentalmente, mas não é a mesma coisa. Então hoje a gente está num divisor de águas de quem e o que a gente tem, que não é uma pasta só, como se achava, que é o que o Mário está tentando dizer, que a Umbanda é muito diferente, né, Mário? Muito diferente. A gente até entende que no começo de tudo, né,
Eles foram obrigados a mudar, a colocar a Igreja Católica na religião para porque poder continuar lá cultuando, atrás, né? séculos atrás, o cristianismo, né, o catolicismo sempre imperou. Sempre imperou. Então, E chegou a ser cruel com as pessoas. e né? essas pessoas, não é, foram obrigadas, sim, A engolir, a engolir, a seguir que não estava no coração deles. o que Para não não ser está. perseguidos, né? Sim, Mas nós somos perseguidos até hoje. Por mais que teve a marcha, a Exu, essa coisa toda, nós continuamos sendo preconceituosos, nós não. As pessoas continuam tendo preconceitos com a nossa religião, mas procuram, viu? Então Eu eles sei, querem, imagino, eles sim. querem ir sozinhos, eles querem que ninguém apareça, que ninguém veja que eles estão lá. É o padre, é a evangélica, todo tipo de pessoas procura a espiritualidade. Porque o Espírito vem de Deus. As pessoas gostando ou não gostando, o Espírito vem de Deus. Independe qual a religião que a pessoa vai cultuar, ele sempre tem o pé na espiritualidade. E ele procura. com certeza. E isso é muito difícil de fazer as pessoas entenderem que, queira ou não, há um único Deus. Isso. Há um único Deus. A forma que eles vão tratar essa figura de Deus é cada um, como a doutora falou, cada um. Mas isso é muito difícil de se explicar e de se colocar no papel se tratando de saúde, não é? Eu acho que assim, há muito tempo atrás, a Associação de Psiquiatria Baiana Sim, fazia uma dobradinha com o pessoal do candomblé. O Pai de Santo mandava pacientes para eles e eles mandavam paciente para o Pai de Santo. sim, Porque as pessoas gostavam disso, se sentiam bem e isto era uma tremenda ajuda para elas. Hoje, quando sai uma coisa assim que choca todo mundo, na verdade, o que a gente está falando? A gente está falando da liberdade de escolha, que é o que o Mário está falando. Não precisa escondido no meu terreiro. Assim como eu, psiquiatra, digo, não precisa escondida no psiquiatra, porque aí ir escondido ao terreiro, ir escondido ao psiquiatra, porque os preconceitos se encontram, né? verdade. Tem gente que tem vergonha de ir no psiquiatra, tem gente que tem vergonha de ir no Pai de Santo. Pois eu vou ao Pai de Santo e eu vou ao psiquiatra, porque eu preciso dos dois. As pessoas podem dizer isso agora. Eu não sei se eu vou estar errada no que eu vou falar, doutora. De repente, a pessoa descobre que ela tem uma doença muito grave, incurável, ela vai para o médico, ela está fazendo tratamento e tudo mais, e de repente ela decide ir no Pai de Santo, não é? Não, eu vou no Pai de Santo porque me falaram que lá eu vou ficar curada. Quer dizer, ela vai buscar algo maior, a cura. Na verdade, ela vai buscar a vida. Ela já foi ao médico, já está medicada e Olha tudo. o que você falou. Ela vai buscar a vida. A vida. Não é? vai defender a sua medicina, a sua religião, ela vai se buscar. Não, porque é um momento difícil. Muito. Um momento difícil das pessoas Eu te conto uma é historinha. quando você precisa buscar a vida. Ponha seu Não é? preconceito abaixo, que quando você precisa, você desce a máscara e vai buscar. Aí você vai buscar. Você vai buscar e encontra naquele lugar a paz, a espiritualidade, aquilo que ela foi buscar. No entanto, no meu entendimento, essa é a minha pergunta. Ela está sendo assistida pela medicina também. O aconselhamento do Pai de Santo é: largue o médico, não precisa mais tomar esse remédio, fique aqui, ou une as duas coisas? Unir as duas coisas. Unir as duas Jamais um coisas. zelador de santo vai falar para a pessoa: pare seu tratamento para se cuidar na espiritualidade. É um paralelo. É um paralelo. Porque se a pessoa está se cuidando, está cuidando do físico, a função de um zelador de santo é cuidar do espírito. Porque o espírito também adoece. Às vezes ele adoece primeiro do que a carne. Então, a gente cura o espírito e o médico cura o corpo. A pessoa vai ter uma sobrevida.
E isso quem pode nos falar muito é a doutora Vera, né? Que as doenças vêm em função dos aborrecimentos. Fale um pouquinho sobre isso para nós, doutora. Quem sou eu para estar falando? Então, eu vou te contar assim, as pessoas que falam assim para mim, doutora, falaram assim no meu terreiro, falaram tal coisa para mim, o que você acha? Falaram assim, seu terreiro é seu terreiro, você conversa com eles lá. Aqui é outro canal, aqui a gente conversa diferente. Porque a medicina, ela tem uma forma de compreender. Então ela vai investigar, ela é estruturada, ela é uma ciência biológica. O que eu vou poder te dizer é até onde todo esse estudo estruturado chegou. Então hoje a gente chegou na psiquiatria, por exemplo, a coisas maravilhosas de melhora, de medicação, que não tinha no passado, que tem agora. Sim. Além disso, quando chega no impossível, que é o que você estava falando, eu não posso dizer para um paciente meu, daqui para frente sinto muito, eu não vou mais, é impossível. É a coisa pior do mundo que eu posso fazer com o paciente é tirar a esperança dele. E aí, se ele for buscar esperança lá no Mário, que sorte, né, Mário? Que você vai poder dar uma esperança para ele. Então, os dois, o que tem de comum, a medicina. Seja a minha medicina praticada através da psiquiatria, seja uma coisa espiritual, o que a gente tem é que fornecer esperança, porque é da esperança que ele vai ter a cura. A medicina não tem a exclusividade da cura, é isso que as pessoas precisam entender. E a partir do momento em que existe essa dobradinha, que o Mário citou, o corpo e a alma, eu preciso de quem cuida do meu corpo, quem cuida da minha alma e entenda a ligação entre os dois. Então eu acho que é isso que essa portaria está falando. Né? Não está tirando o poder de um ou do outro. Então, mas é essa delicadeza... Sutileza difícil de engolir. Que falta para se explicar. Sim. Porque é uma portaria escolhida pela população. Sim. Eu desejo isto. E nós estamos no nosso país democrático. O povo quer ser ouvido, não é? Então, se está difícil, eu não consigo ir aos médicos, ir ao SUS, e eu me sinto bem ali onde eu estou, e eu preciso que me tratem aqui. E se esse espaço candomblé tem isso para recepcionar essas pessoas que estão afastadas e podem ajudar espiritualmente, se unindo à medicina, quem é que pode dizer? E tem um menosprezo muito grande com as pessoas da área espiritualizada. Por exemplo, eu estudei pra caramba, desculpa o termo, mas estudei muito. Mas quem falou que uma pessoa como o Mário, por exemplo, não estudou também? Ele estudou dentro de coisas que eu nunca vi, que eu não adentrei, que não sou eu, porque a minha ciência me levou por outros caminhos. Ele, quanto tempo que você tem que ser coaching? 34 anos. 34 anos. 34 Quem sou anos. eu para dizer que um homem erra há 34 anos? Alguma coisa ele aprendeu, nem que fosse com a vida, né? Então, eu tenho que acreditar que ele tem alguma coisa para ensinar e para dar para os outros. E se com isso vier a cura, eu vou fazer parceria com ele. Né? Então é isso que as pessoas precisam entender. A gente não está incentivando, é preciso, é óbvio, né? Tomar muito cuidado com o charlatanismo. Sim, porque o Mas a gente charlatanismo precisa entender existe que as também, pessoas que vêm para a gente têm isso dentro mas delas. existe também o charlatanismo em todas as religiões. Perfeito. Eu entendo Isso é que delicadíssimo. eu entendo que a religião em si é Deus sobre todas as coisas. Eu entendo assim também. É Deus. A perfeição é Deus sobre todos. Então, o charlatanismo, o faz de conta, existe em todas as religiões, no catolicismo, nos evangélicos, nas denominações evangélicas, que também
tem seus preconceitos muito grandes, mas nós temos que entender que quem escolhe tudo é Deus e por conta de Deus. Cada um tem os seus dons. Perfeito. Porque tem as pessoas que têm realmente o dom da cura, na própria medicina. E tem as pessoas também que não são atendidas por preconceitos. Aonde vão? Trabalho muito com adolescentes, você sabe disso, né? E eles são difíceis. Adolescente, agora está mais, né? Adolescente que agora é eles estão mais dificinhos são, um né? pouquinho, né? E aí, eles vêm para mim, né? Conversando e falando disso. E muitas vezes eu percebo que, principalmente esses que vêm, eles vêm com aquelas guias, né? Sim. Faz assim para mim, ó. Né? Com as guias, me desafiando. Então, assim, você veio no psiquiatra... Por quê? Se você está me desafiando com a sua guia, né? Ah, existe isso? E aí eles falam assim, não, eu gosto de você. Então é o vínculo, né? Mas se eu não entender o que significa quando ele pega a guia e aponta assim para mim rindo, eu não vou usar a linguagem dele. Então eu deixo ele falar do que ele quiser, da pombagira, que fala com ele, do não sei quem. E se eu não acolher isso e for falando, eu não trago ele para o que eu aprendi na psiquiatria. Então todo o meu saber é um zero. Assim como ele. Eu acredito. Né, que existem momentos em que ele vai ser melhor entendido do que eu, mas há momentos em que ele pode mandar alguém para mim, porque talvez eu entenda melhor o que a pessoa está falando. E Mário, e as pessoas, e a responsabilidade é tão grande, não é? Consegue detectar a doença espiritual da doença médica? Como que vocês detectam isso? Existe alguma forma que a gente possa, algum sinal que a gente possa, que a pessoa traduz, que você possa olhar para a pessoa e fale, isso aí é espiritual? O tempo de conhecimento me faz olhar a pessoa e não precisar nem jogar um búzio. De bater o olho na pessoa, já sei se a pessoa está doente, já falo para ela, procure um médico que você está doente. Então, primeira coisa, procure um médico que você está doente, a pessoa vai procurar um médico para poder ter a ciência daquilo que ela tem, mas ela também vai voltar para se cuidar espiritualmente. Que eu sempre falo para as pessoas, o espírito, tanto é que você um dia vai falecer como todos nós. Eu não sei do que eu vou fazer a passagem, mas o meu espírito ele vai passar por um tratamento, porque ele tem que ser curado. Quem primeiro adoece é o espírito. Tem pessoas que estão reticentes, não querem saber da espiritualidade e já nasceram com a espiritualidade no caminho da família, já vem com uma cobrança espiritual e não se cuida, acaba não tendo aquela vida de sucesso que ela almeja. Ela pode ter tudo, mas se ela não tiver saúde, ela não é nada. É verdade. E ela pode não ter nada e se cuidar verdade. espiritualmente e conquistar tudo. Então é que o ser humano ele é cabeça dura, pelo preconceito, pela a vergonha. Ninguém quer colocar uma roupa branca e sair pela rua para mostrar para todo mundo que vamos dizer popular, macumbeiro. Mas também a gente vai colocar uma saia lá no pé, um cabelão comprido e uma roupa. Muitas pessoas têm preconceito porque dizem, olha lá vai o evangélico com a Bíblia debaixo do braço. Então, quer dizer, nosso país, nós somos um povo preconceituosos conosco mesmo. E tem uma coisa que é assim, uns tempos atrás vocês comentaram sobre charlatão. Não é na espiritualidade, é na vida. É um médico, é um advogado, é um engenheiro, é um empresário, é um político. Em todos os segmentos, não é uma coisa exclusiva da religião. Não, de jeito nenhum, é do caráter, né? É do caráter das pessoas, do caráter das pessoas. Se um bandido me procurar, se uma pessoa errada me procurar para querer ajuda, para me proteger, que ele continue sendo errado, o errado sou eu. O errado não é ele. É verdade. Se eu assinar uma coisa errada que uma pessoa faz, eu achar que ele está certo e continuar incentivando, ele nunca vai procurar melhorar. Vai ser ele, vai ser a esposa, vai ser os filhos, vai ser os netos, vai ser todo mundo, porque ele se deu bem na vida. Aquele que trabalha com uma enxada nas costas, roçando o mato, às vezes a gente vê a perfeição naquela pessoa. Ele não tem nada, mas ele tem tudo.
que é justamente o caráter, né? Então, as pessoas se escondem atrás de uma condição financeira, né, achando que são deuses. E não são, são pessoas iguais a todo mundo. A gente sofre por preconceito. O médico sofre, o zelador sofre, o radialista sofre, todo mundo sofre. Porque é aquela coisa, porque eles e não eu. Como é que eles conseguiram ou não conseguir? Porque, infelizmente, a inveja tem em todos os lugares, né? E agora, meu querido, parece que piorou essa coisa de preconceito, não é? Parece que está aflorada algo assim, muito difícil. O preconceito está aflorado, isso não é bom, porque se Deus ele fala que somos todos irmãos acima de tudo, não é? Ama o teu próximo como a ti mesmo, quer dizer, ele já está falando, não é? Que nós devemos amar uns aos outros a todos. E esse preconceito vem ficando mais aflorado do que nunca. Tem uma coisa importante, Soninha, que é assim, as pessoas, elas não querem apenas ir num consultório, pagar uma consulta, levar um papel, comprar na farmácia e acabou. Elas olham para você, pelo menos a minha especialidade, elas esperam mais do que isso. Elas esperam que eu converse com elas, que eu chegue a elas como pessoas. Eu acredito que muita gente busca centros de matriz africana, porque lá se conversa com eles sem preconceitos. Eu tenho muitos pacientes que são homossexuais que são muito bem-vindos nos centros e não são bem-vindos na sociedade. E essa mesma sociedade que condena talvez uma porcaria como essa, não os aceita como são. Eles são muito bem aceitos porque, por exemplo, posso estar errado, gostaria que você me corrigisse, que no candomblé, essas pessoas, elas são acolhidas como outras quaisquer. Porque dentro daquela teologia do candomblé, existem espíritos, existem orixás, que a sexualidade deles pode ser igual a desse indivíduo que está indo lá buscar ajuda. Coisa que na sociedade mais estruturada, os não são mais. Dentro do centro ele pode ser o que ele é, que é o que o Mário está falando. Né? De repente, a bondade talvez seja muito maior dentro de um lugar onde ele senta e vai ver, você é assim, sabe? Então, sabe por que você é assim? Porque você tem um orixá que é assim também. E ele acha uma identidade, e ele acha a personalidade dele numa história que é contada pelo Pai de Santo. Estou errada, Mário? O mais gostoso da vida de um zelador de santo é poder resgatar a pessoa. Quando a pessoa está perdida e a gente consegue lapidá-la e colocar a peça do quebra-cabeça que está faltando na vida dela, ela possa mostrar para todo mundo quem ela é, coisa que as pessoas já tinham deixado de enxergar. É verdade, não é? A pessoa está olhando somente a aparência. Né? Não é o que a pessoa é. E doutora, você falou algo muito importante, querida, que é a pessoa pode ser quem ela é. Porque hoje o que a gente vê na sociedade é muito faz de conta. Muita hipocrisia, você quer dizer? Mais ou menos isso. Uhum. E principalmente depois da pandemia, que tem as redes sociais e tudo mais, você não sabe, na verdade, quem é quem ou o que é o que. Sem dúvida. Por quê? Porque todo mundo quer aparentar que a vida é uma beleza. E cheio de preconceito, na verdade. Que a vida é uma beleza, que você não tem dificuldades, que está tudo bem, não é? Mas isso é só uma cortina. Eu vou até mais longe. Quando eu falo isso, que no centro eles encontram essa liberdade de ser eles. Eu, dentro do meu consultório, pautado dentro de uma medicina tradicional, de uma especialidade antiga já, que a psiquiatria tem uns 200 anos já de andamento, de estruturação, lá dentro do meu consultório eu tenho que deixar ele tão à vontade quanto ele vai buscar esse à vontade em outro local. Então, isto vai ajudar o indivíduo a ser ele mesmo, não com as ferramentas que um Pai de Santo usa, mas eu tenho que dar a ele alguma coisa muito paralela.
Então, se ele já vem para mim, então se eu não der essa abertura, eu não posso receber gente de centro no meu consultório. Porque ele vai ter que calar que ele é do centro, ele vai ter que calar. E quando eles vão ao seu consultório, eles falam, eu sou do centro, eles falam e me dizem de ainda religião. assim, e ainda me dizem, doutora, o meu caboclo falou para eu não tomar seu remédio. Eu falei, traz seu caboclo aqui que nós vamos bater um papo sério. Né? A gente tem uns DR com os caboclos de vez em quando. Porque a gente precisa ter essa abertura, porque ele veio de lá. O que essa portaria está dizendo é assim, as pessoas vão ao terreiro, não minta para você mesmo, não seja hipócrita. Deixa eles virem, nós vamos cuidar deles. E quando eles estiverem aqui, deixa eles voltarem para a matriz deles, que é lá, nos terreiros. Eu acho que a gente precisa aprender que são duas ciências diferentes, as ciências humanas e as ciências médicas. Mas elas têm um point de encontro. De conexão. E que esse indivíduo, para ser saudável, ele precisa transitar entre os dois mundos, sem a gente botar porteiro. E você não acha, minha querida, que esse mundo que nós estamos conversando, existe um mundo palpável, não é? Que é a minha médica. A minha médica me deu esse medicamento, esse remédio. Mas existe o outro mundo que não é palpável, que é o inexplicável, que é aquela cura... subjetivo. Milagrosa, não é? Que vem do merecimento também daquela pessoa, senão não haveria nem necessidade De milagre eu não entendo. Não sei se o Mário entende, mas eu entendo. A cura, a própria... Eu vou atrás da cura para a pessoa. Mas se a pessoa não acreditar que ela vai ser curada, não é o Pai de Santo, não é o médico que vai curá-la. Então ela já está na perdição, ela já se entregou. O que eu faço depende da vontade da pessoa e da fé que a pessoa tem. Porque se ela não tiver fé, nem Deus descendo do céu para ajudar não vai ter ajuda. Mas, querido, se ela vai chegar até você e ela vem desmotivada da fé, ela fala, não acredito mais em nada. Eu já fiz tudo, eu não acredito mais em nada. Como fazer essa pessoa entender que há esperança sim? Quando a pessoa vem nesse estágio até um zelador santo, é porque a família obrigou ela a ver. Não é uma coisa dela. Entendi. A família vai até um pai de Ela santo. Senão ela não vai procurar. Senão ela não procura. Ela não procura. É a família que obriga. Então a pessoa, quando é obrigada a fazer alguma coisa, ela não vem de vontade própria, ela não vem com aquela confiança. O bacana é quando a pessoa tem a vontade, quer e acredita que é aquilo que vai fazer bem para ela. É a fé, não é? A fé. É a fé. Eu acho que a gente pode dizer que a fé é um caminho para a esperança, porque se eu vou à casa dele buscar ajuda, eu tenho fé. E aí eu vou buscar a esperança. E eu acho mais ainda, indo mais além, quando nós confiamos numa pessoa que tem a credibilidade, por exemplo, quantos anos a gente não permanece com um único médico, não é? Nos tratando com um único médico, viu, Claudinha? É assim, você quer aquele médico, aquela hora, por quê? Porque você sabe que ele tem algo mais, além de médico, para te dar, para te oferecer. E isso acontece também com a nossa alma, com a nossa vida. Porque, de repente, nós temos tudo e falta alguma coisa. Nós temos tudo, mas temos um vazio que precisa ser preenchido. E esse vazio não é o SUS que vai me dar. Não é, desculpa, mas não adianta eu ir procurar e falar, eu estou com vazio, o meu problema é o meu vazio. As pessoas não têm muita... Não sei se eu estou me expressando bem. As pessoas muito sofisticadas, Sônia, elas não têm noção do que é ser atendido no SUS. Eu sou médica do SUS há 30 anos. É muito difícil. Às vezes eu tenho 15 minutos para diagnosticar, entender e consertar. Não, mas eu estou falando SUS, querida, porque essa ligação está falando SUS. Porque de repente isso virou uma legislação, uma normativa. Mas isso, por exemplo,
Se precisar ir no SUS, é o SUS, mas eu estou falando no geral. No geral, porque você vai ali porque você acredita. Sim. Porque você Perfeito. sabe que eu sei que eu vou na minha psiquiatra lá porque ela vai me medicar, eu vou dormir, eu vou acordar, eu posso falar com ela porque ela vai me ouvir e ela vai entender a minha alma. Então, eu vou na minha religião porque lá eu vou falar o que eu quero, o que eu sou, eles vão me conhecer, eles sabem, e se eu precisar, eles me mandem para qualquer lugar, mas eu vou lá. É isso mesmo. Então, é por aí o caminho do entendimento Sim. do ser humano. As pessoas precisam entender que cada qual vai encontrar o seu caminho. É vínculo. É vínculo, né? É isto que esta portaria está dizendo. É vínculo. Mas precisa ser entendida essa portaria. Por isso nós estamos aqui, Uhum. não é? Para esclarecer que, nesse aspecto, principalmente das religiões, Trânsito das da matrizes, confiança, da fé. isso aí está aqui sendo muito bem explicado. Eu estou aqui cortando um pouquinho, dialogando, para que não somente eu entenda como eu estou entendendo, mas que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, possam ver que, meu Deus, o que vai acontecer agora? Eu vou precisar ir lá no terreiro, se eu sou evangélica, eu vou precisar ir lá. Porque tem pessoas brincando com isso, com essa resolução, quando, na verdade, não vai precisar ir em lugar nenhum, você faz a tua escolha. Não é isso? Você falou a palavra mágica, escolha. Você faz a sua escolha. Agora você pode escolher, inclusive, abertamente, não precisa esconder. Isso é muito interessante, né? Mas tem muitas pessoas que se escondem, querido. 90% das pessoas se escondem. Verdade. O que nós ganhamos depois da pandemia, então, no período da pandemia? Eu estou impressionada com isso. 90% 90%. vai e se esconde. Se esconde. Não assume aquilo que é. É a mesma coisa do homossexual que é casado e tem filho. Jamais ele vai colocar para fora aquele homossexual. E tem um monte assim também, Tem não um monte. assume. A falta de não assumir acaba prejudicando pessoas e a ele mesmo, né? A ele mesmo. Porque ele nunca vai ser feliz. Porque nunca vai ser feliz, não Tanto vai o se homem quanto a mulher. encontrar. É verdade. Nunca vai ser feliz. A pandemia não morreu só aquele tanto de pessoas que foram enterradas. A pandemia morreu foi a população da Terra inteira. Porque a Terra ficou enfraquecida, os preconceitos depois da pandemia aumentaram 100%, as pessoas estão numa revolta, só que elas não entendem que estão revoltadas. Um negro não precisa ser chamado de negro, um homossexual não precisa ser chamado pelo nome que lhe chamam, não precisam ser agredidos, mas isso, a Terra está agressiva. Tudo isso veio para fora. Qualquer coisa que você fala, se eu Caiu falar, radicais. ô meu amigo, vem aqui meu pretinho. Ah, você é processado. Isso mesmo. Você é processado. E o pretinho, às vezes, é uma forma carinhosa. E de repente você vai aqui, vem aqui meu pretinho. Mas tem muita gente E que a busca pessoa, não, confusão para pera poder lá. ter alguma coisa. É Né? porque tudo, né? Antes existia a loira, que era a loira burra. Quem era loira era burra. É verdade, gente. Existiu muito isso. A loira era muito oxigenada. E diz tinha um que não processo. pensava. E tinha um Não era, processo. minha amiga? E tinha um processo Eu já com a fui loira loira. burra? Tinha um processo quem chamasse a loira de burra? Não houve ainda. Mas eu acho que tinha que ter. Agora vai ter que ter. Loira também tem que. Porque não houve. Como não havia quantos sambistas aí, era tratado meu nego, meu querido, vem cá meu nego, quantas músicas lindas. Hoje você não pode falar mais nada. Olha, se o Mário me chamar de branquela, não acontece nada. Se eu chamar o Mário de pretinho, ele pode me processar. E se Eu ele- também posso e se ele processar, me mas eu chama- perco e ele ganha. Então, É ou não? Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Gente, isso está virando um absurdo do absurdo. Por isso das que eu falo coisas. que depois da Persecutória. pandemia a Terra ficou mais agressiva. Persecutória. Muito mais agressiva. E as religiões candomblé, que são de matriz africana, hoje elas são misturadas. 70% são brancos, 30% são negros.
É verdade, é verdade. Tem muitos brancos também. Muito branco, muito, muito. Muito branco Muito também. mais brancos do que negros. Muito mais, infinitamente muito mais. Querido, e no teu olhar, como você vê os evangélicos? Na melhor forma possível. Porque são seres humanos. Se eles estão no caminho certo, se eles não estão, o tempo que vai fazer eles se encontrarem. Mas quem falou que eles não têm a palavra? Não é só condição pai e mãe que eu sou evangélico, você vai ser. Eles têm a livre escolha, eles falam, não quero isso para mim. Como já passaram vários na minha casa, que a família era evangélica, eles não queriam ser. Mas eu enxergo com o maior carinho do mundo, que são seres humanos e estão atrás de um encontro com Deus. É verdade, né? Nós não Verdade. podemos ser preconceituosos. Nós não batemos na casa de ninguém para falar, vai na minha igreja ou então vai no meu axé. Se eles fazem, eles são mandados a fazer. São eles que ficam na esquina vendendo livrinho do Evangelho. Nós não fazemos isso. Mas eles são condicionados a isso. Eles são condicionados a isso. Eles são aquelas ovelhas que falam, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. Nós de axé, nós não fazemos isso. Nós de axé, nós não temos nem filho morando em axé. Que todo mundo tem que ter seu caminho, todo mundo tem que ter seu emprego, fazer a sua faculdade. Ah, que bonito, né? Isso é necessário também, não é? E todo mundo tem que um ajudar o outro, que eu acho... Sempre, não é? sempre. Porque eu acho que não tem a igreja que ser obrigada a ajudar todo mundo. Sônia, eu tenho tido agora muitas pessoas intrigadíssimas de que história é essa de eu estar querendo fazer uma entrevista sobre matrizes. Eu fico, nossa... É verdade. A branca, às vezes loira, às vezes ruiva, né? Como assim você está metida com isso, né? Não é metida com isso, querida. A gente está falando sobre isso. Sabe por quê? Porque é só mais um assunto. E a gente tem que viver isso de forma aberta. Eu recebo pessoas, eu gosto, eu converso, então eu não vejo por que esconder. Agora, você vê o preconceito. Quando a gente estava falando agora, há pouquinho, da pandemia, eu estou respondendo para essas pessoas que me questionam. Eu vivi situações porque eu fiquei na porta. Eu fiquei na frente. Eu vi muita gente morrer. Muita gente que eu gostaria que não tivesse morrido. E pior, ficou na minha mão a decisão de quem ia ou não ganhar uma vaga e ter chance de viver. Eu cheguei a ter muita gente. Eu cheguei a ter um dia com 160 pedidos de vaga e eu tinha 20, 30. E aquilo me deixou muito mal. Eu fiquei num momento muito triste em que eu não podia nem mostrar que eu estava triste e nem fraqueza. Eu fiquei brava, porque eu tenho uma reação não de entristecer e ficar mal, eu tenho uma reação de ir à briga. Mas aquilo mexeu muito comigo. E eu dou graças a Deus que eu tinha a minha religião, a minha religiosidade, que eu tinha onde me apoiar, porque se eu não tivesse, eu não sei o que eu faria. Por exemplo, entre você e o Mário, para quem que eu vou dar uma vaga no hospital para sobreviver a um Covid? E Mário, não sei. Vamos tirar para o ímpar. Eu não sei quem ela Então, ia eu não tirei sei para o quem ímpar. que ela ia escolher, não. Agora Foram feitos 1000 protocolos o médicos. amor dela vai falar mais alto. 1000 protocolos de o que, onde, como, quem. Isso, Como escolher isso? Toda vez que eu escolhi, eu sofri muito com isso. Isso me amadureceu como pessoa, como profissional. Então hoje eu não tenho mais medo dessas coisas todas que muita gente profissional tem, porque eu amadureci em cima do sofrimento de que eu vi e vivi. Então, eu sou médica, formada há não sei quanto tempo, você sabe que eu fui professora universitária, mas o que eu aprendi na minha prática médica não estava escrito em nenhum livro. E eu preciso também passar isso para as pessoas. Então é por isso que eu abro a porta para conversar sobre qualquer coisa, inclusive sobre isso. Inclusive, você esteve aqui na ocasião da pandemia. Foi. Que nós estávamos aqui, claro, muito protegidos, aqui no estúdio, e falando exatamente sobre a pandemia, para que você estava aconselhando para que as pessoas tivessem força, fé, né, que isso passaria.
você estava como médica, explicando sobre os cuidados que deveria ter Sim. com a pandemia, sobre a transmissão, sobre tudo isso. Tudo isso não eram é? instruções para terceiros, Só mas ninguém que- sabia aqui dentro o que estava passando. Só que né? você é uma médica. E o médico defende a vida. Ele quer a vida de todos. Você é médica para salvar, não é? Então, como é difícil você ter que, no momento que passou, ter que escolher uma vida. Qual vida você escolheria? A minha ou a do Mário? Difícil, né? Difícil, não é? Mas você teve em algum momento da pandemia fazer a sua escolha, não é? Mas, meus amores, antes de continuar esse bate-papo, que está tão lindo, tão interessante, não é? Tão, eu creio, tão sem preconceito, que é o que nós queremos passar aqui, esse carinho do ser humano, né? Da livre escolha. Nós estamos sendo muito homenageados. Olha aqui, vocês estão sendo homenageados. E com uma pergunta aqui. Boa tarde. Sou Gilson de Guarulhos. Acho muito bonito o culto do candomblé. Só que não concordo com a matança dos animais. Vocês não acham que deveriam acabar com isso? No candomblé tem matança de animais? Existe o sacrifício dos animais quando é extremamente necessário. É a mesma coisa essa pergunta que esse rapaz fez. Às vezes é pedido por Deus um sacrifício para que ele possa viver. O sacrifício dos animais não é porque a gente gosta de fazer, é porque tem um propósito de salvar alguém. E o alimento que nós consumimos dentro de um axé é justamente do sacrifício que nós fazemos. Então não é uma coisa aleatória, não é uma coisa para judiar do bicho, então para fazer por fazer. É que também serve para nós como nosso alimento. Ah, entendi. Então, existe a matança para um sacrifício em último recurso. Em prol de salvar uma pessoa, trazer uma vida para uma pessoa, porque às vezes a gente é obrigado a usar o animal. O judeu não usa o frango numa encruzilhada para poder ter prosperidade? Entendi. Os romanos iam para a guerra, não cortavam um boi para poder vencer a guerra? Então eu não entendo porque as pessoas sempre citam o candomblé como sacrifício. Várias religiões têm um sacrifício, mas não são comentadas sobre isso. Comentário é simplesmente o candomblé, que as pessoas acham que nós fazemos isso, ou então vou falar diferente, o candomblé é mal visto justamente por causa do sacrifício, mas um frango salva uma vida. Um frango dá um caminho para uma pessoa que está 10 anos desempregada. Um frango tira a pessoa de uma dependência química ou então do alcoolismo. Então nós usamos o que nós aprendemos justamente para ajudar as pessoas. Então, quer dizer, essa matança que eles falam não é uma matança direto. Não é uma matança por matar. Mata por matar. Não. É um sacrifício, mas de um animal que serve de um alimento humano. Mas eu isso. entendo também de uma forma. Eu acho, o Mário sabe disso, eu não curto essa história de sacrifício. Mas não se resume a sacrifício. O candomblé não se resume a isso. Há coisas muito mais interessantes e as pessoas gostam muito de pegar polêmicas e não abrir o leque para olhar o restante das coisas. Talvez seja isso. Igual psiquiatria, né? Quando o cara diz assim para mim, eu não tomo remédio. Tá bom, então vamos conversar. Porque aí ele descobre que existe outra forma também dele ser cuidado, que não é só o remédio. Existem também técnicas de abordagem psicoterápica. Quero acreditar que o sacrifício de animais seja isso também. E também tem uma coisa, né? É vegetariano a pessoa que está perguntando? Se eu vou no açougue e compro um bife, por que eu não posso aceitar que alguém também vai usar um animal? Então, a gente precisa ser muito sensato. Não, é porque eu entendi essa pergunta da seguinte forma. Muitas pessoas veem o candomblé como não lá, para você ter alguma coisa, para você ser curado, você tem que matar bicho.
Então já está explicado, não funciona dessa forma, Sim. não é? Isso tudo é uma criação, é aquela coisa do preconceito que eu estou passando agora, como é importante ser explicada as coisas. Como eu vou num lugar que trata a minha saúde se lá eles matam animais? Está explicado. O Mário Não já estava é falando assim. para mim sobre ele acreditar em coisas de fitoterapia. O conceito de fitoterapia dele é diferente do meu, mas tudo bem. Ele também Pois ele vai ter que explicar para mim. Eles fazem fitoterapia, não é verdade? Isso. Puxa, né? Cheio de plantinha, de não sei o quê. Eu acho interessante. Mas Existem pessoas que podem ser curadas com banho. Outras podem ser curadas com uma entrega de maçã. Uma feijoada para algum, uma feijoada que todo mundo come de quarta e de sábado. Tem uns animais ali dentro, não tem? Tem. Mas se eu fizer a feijoada na minha casa, vão perguntar se os bichos que eu coloquei na feijoada foram os bichos que eu matei. Mas todo mundo senta para comer. E quando termina uma festa de candomblé, é servido o AG1, a comida. As pessoas vão, comem e ainda pedem mais. E é justamente do sacrifício que é feito para aquela festa. E todo mundo vai para uma festa de candomblé, porque eles gostam da festa, mas ficam esperando aquilo para comer. eu estou errada se eu falar que o candomblé é tribal, e numa tribo é assim. Pela coletividade se matam os bichos, por exemplo, e depois esses bichos são divididos para não sei como chamar, um orixá, mas depois toda a comunidade vai participar daquilo comendo os animais. É isso. É que falar comendo os animais, né? Mas a população, a nossa população, come carne. Carnívora. É carnívora. Agora, o que estão colocando é o sacrifício. Mas quando nós nos alimentamos também de carne, também existe o sacrifício. O animal também morre para que a gente possa se alimentar. Eu entendo o Gilson, por exemplo, dizendo assim, eu não participaria dessa religião porque eu não admitiria uma religião que precisa de sacrifício. Ok. Mas existe o sacrifício por uma lógica. Né? Não é só isso a religião, é isso que eu estou entendendo. Que eu estou aprendendo com ele também. Eu também estou aprendendo que não é isso, que esse sacrifício é que toda religião ela tem assim o seu segmento, não é o seu mistério, não é nada de mistério, Ritual. mas tem o seu respeito, o seu ritual, a sua forma, o ritual é a forma de colocação, como nós falamos, existem vários tipos de batismo também. O catolicismo, o batismo é da criança quando ela nasce. Os evangélicos são batizados quando eles entendem o momento de ser batizado, aquele chamado de Deus para o batismo. Então, isso é um segmento bíblico ou é um segmento escolhido pelo homem? Em tudo tem que estar Deus à frente. Tem que estar Deus. Sim. Agora, quando entra o homem se posicionando, aí não existe sacrifício que salve. Quando é o homem e não é Deus, você pode fazer o sacrifício que for. Você pode ficar sem comer carne, você pode ficar sem ir à igreja, você pode ficar sem a tua fé, que nada vai salvar. Você já viu aquela frase, a Nada vai César o que é de salvar. César e a E a Deus Deus o que é de Deus. Eu sou da parte do César. Então, como César, a gente observa as coisas E diferentes. você sabe que, às vezes, um pedinte vai numa igreja pedir um prato de comida. E é negado para ele esse prato de comida. Às vezes ele vai bater na minha casa, ele vai entrar, vai fazer o AG1 e ainda vai levar uma cesta básica embora para a casa dele, para que ele e a família dele não passem fome. Então são religiões, né? Segmentos e segmentos, e o mentor que conduz o seu núcleo espiritual que tem que ter a cabeça no lugar. Porque, concordo. se ele renega uma coisa que é de Deus, matar a fome de um irmão,
que moral que esse homem tem para ser um líder espiritual? Batem na porta da igreja e pedem um copo de água e um prato de comida, e não é dado para as pessoas. As pessoas vão no candomblé, que muita gente vai no candomblé também, porque não tem o que comer dentro de casa. Eu acredito, sim. E na hora da fome, você busca o que você precisa para salvar um filho, para se salvar, enfim, não é? Como na hora, o que eu falei, na hora de uma doença grave, onde não há mais esperança, você já foi no médico, você vai buscar sim um ritual no candomblé, ou você vai buscar numa igreja, ou você vai buscar com um pastor, ou você quer a vida. Sem dúvida. E a vida acima de tudo. Aqui nós também temos aqui, obrigada, é a Xinha do Forró. Boa tarde para todos vocês aí nessa tarde linda de quarta-feira. Um abraço da cantora, compositora Zenaide, a Flechinha do Forró. Flechinha do Forró, obrigada, meu amor. Eu quero que você venha no meu programa, viu, minha linda? Já é convidada. Também nós estamos aqui, muito obrigada a Joana do Guarujá, o Nelson de Osasco, a Mariana do Jaçanã, a Letícia de Guarulhos, também aqui a Glória de Arthur Alvim, nos ouvindo, nos assistindo, a Luciana da Alemanha, olha aí, a Alemanha participando também, Flávia do Jardim Peri, deixa eu aqui mudar aqui, a Samanta de Perdizes, a Alice de Alphaville, muito obrigada, a Camila de Santa Cecília, o Tiago de Alphaville, o Davi da França, muito obrigada, a Débora do Jardim Brasil, a Edna da Vila Guilherme, a Isabel de Recife, muito obrigada, Ana Paula de Curitiba, muito obrigada, Bianca de Santo André, a Camila de Vila Ré também, obrigada, Camila. Aqui nós fomos deixando e tem bastante gente nos acompanhando. A Camila do Jabaquara, também a Sandra do Emirado Árabe. Nós temos muitos brasileiros lá que nos acompanham no Emirado Árabe. Um grande abraço. A Letícia da Lapa, a Valéria da Anália Franco, obrigada. A Selma do Curuvi, também a Rafaela de Sacomã. Aqui, Ana Paula de Manaus, olha Manaus participando, a Valdirene de Recife, a Helena de Florianópolis, também a Paloma de Vila Romana, o Carlos do Ipiranga, a Luciana de Guarulhos, muito obrigada, a Meire de Santo Amaro, a Solange do Tatuapé, a Edna de Osasco, o Irã de Guarulhos, a Paula de Guarulhos, obrigada, Guarulhos, lá minha terra, a Helena do Tatuapé, Irene de Guarulhos, Silvia de Guarulhos, muito obrigada, Amanda de Vila Mariana, Marcos do Canadá, Patrícia, Canadá também, muito obrigada, que sempre nos acompanham, a Patrícia de Itaquera, a Patrícia da Lapa também, a Mária de Vila Madalena, o Júlio da Vila Mariana e o Felipe de Itaquera. Muito obrigada aqui pelo carinho de todos vocês nos acompanhando nesses esclarecimentos, nesse momento tão importante aqui nessa tarde. E eu aqui também aprendendo tanto com a doutora, aprendendo tanto com você, Mário, e me colocando assim também a par de tudo isso para poder estar esclarecendo, porque é um tema difícil de ser debatido também na rádio, na TV, porque falou como que vai falar de um tema desse, o que significa isso, que história é essa, que cruzamento é esse da religião. Isso é coisa de comunista, hein? Não é não, é coisa de gente que quer esclarecer as situações. Não, nada de comunismo, nós somos livres, graças a Deus, o nosso país é maravilhoso, não é? Graças a Deus, a gente pode abraçar o irmão, pode dividir, podemos falar da religião, podemos falar de tantas coisas, e nós temos que aprender a compartilharmos esses assuntos, porque se é o povo que escolhe, se é o povo que quer, por que não podemos opinar?
Se você tem a tua religião, você tem a sua, eu tenho a minha, por que nós vamos deixar de nos amar e eu vou deixar de almoçar na casa da Vera, da tua casa? Porque você... Eu acho que as pessoas precisam estar mais preparadas para coisas que são do futuro. Porque o futuro é isso. São as pessoas se entrosando, são as pessoas abrindo. As pequenas sociedades fechadas, cheias de preconceito, elas não têm vez mais no futuro. Não, não tem. E as pessoas não precisam ter medo. A ciência vai ser sempre ciência. As pessoas vão poder usar a ciência a seu benefício, assim como a religião também. Aqui eu tenho uma pergunta que eu até anotei. Quais os resultados encontrados nas pessoas, nessas matrizes? Muitas pessoas já se curaram, mas como que a pessoa, qual a doença, a enfermidade que chega mais no candomblé? Que você percebe que, por exemplo, de repente a doutora percebe que ali chegam mais pessoas depressivas por alguma razão. Qual a razão maior que as pessoas chegam para se tratar no candomblé? É relacionamento, é sexualidade? O que você vê, Mário? O que mais você percebe da necessidade de quem vai chegando, que está chegando e quer ser curado ali? A depressão, o emocional afetivo, o financeiro, na verdade é um apanhado de coisas, né? Porque quando o zelador de santo ele vai mexer com a ori, que é a cabeça da pessoa, ele está mexendo com a cabeça já para consertar tudo aquilo que não está bom na vida da pessoa. E a pessoa só vai perceber que ela não estava bem depois que ela foi curada. Porque a pessoa ela entra num processo de regressão tão grande que ela acha que a vida dela é aquilo mesmo e tá bom. Depois que ela volta e começa a enxergar um mundo colorido, aí que ela fala, eu não estava bem, realmente eu estava ruim. Eu estava à beira do suicídio. Já é o oposto do que acontece com você, né, doutora? Eu posiciono para o indivíduo, eu tenho um protocolo de diagnóstico. Eu analiso o que ele me diz. Sim. Chama-se propedêutica. Eu vou ver os sintomas. Nisto eu vou fazer um projeto de tratamento. Ele está falando uma coisa diferente, até onde eu estou entendendo. A pessoa chega com um problema e ele diagnostica que por trás daquele problema vem um monte de outras situações que ele vai discriminando. Certo. Eu discrimino de outra maneira. Eu discrimino cientificamente. Sim. Com todas as ferramentas que a psiquiatria hoje em dia tem, que são testagens, são exames psíquicos, exames de tudo quanto é tipo, é diferente, né? A medicina tradicional, ela é assim, ela tem um foco, você traz para ela o problema, ela faz daquele problema o foco do estudo dela e ela desenvolve um projeto de tratar aquele foco que você trouxe. Então você vai me contar, olha, eu estou aqui porque eu estou chorando muito todo dia. Tem muita gente que chega assim, ó, estou aqui porque eu não durmo de noite. E aí a gente vai puxando e vendo que angústia, ansiedade, tristeza, chorosidade, ataques de pânico e tal, por fim ela não dorme por causa disso tudo. Então a gente vai discriminando, mas eu tenho um protocolo por onde eu chego lá. Para ele, acho que é assim, científico, né? Que é científico, científico. Tem um método, é completamente diferente. Eu entendo que a religião, ela é mais subjetiva. É por isso que o indivíduo abre para um pai de santo, Mário pode dizer isso melhor que eu, coisas que talvez ele não saiba entregar para mim, que sou psiquiatra. Eu vou tirando dele através de um método científico. E lá no terreiro ele chega e fala, olha, estou com falta de dinheiro. E aí eles vão entender todo o porquê que tais, o que acontece com a vida dele, por que ele não tem falta de dinheiro. E muito psi atrás disso também, né? Tem, muito, muito. E eu imagino, nessas fases também, a importância do psicólogo. Com certeza, não é? A importância do psicólogo. A gente está falando do psiquismo. E a gente, pronto, agora você tocou num ponto super importante. Na verdade, a gente tá falando de psiquismo. Psiquismo social. A gente está falando de uma sociedade que tem um psiquismo todo trabalhado em cima de uma matriz religiosa. Candomblé, matrizes africanas. Eles vêm de toda uma criação, de toda uma situação social diferente.
Sim. E aí eles vão também ter doenças em cima disso. Muitas, lógico. Por Muitas. exemplo, Imagino hoje que sim. Você tem muito mais liberdade, o indivíduo tem alcance de uma série de coisas. Mas quando essas pessoas começaram a ter voz? Quando o negro começou a ter voz? Como uma pessoa começou a dizer assim, olha, eu saí lá da favela e agora eu não sou mais da favela, agora eu sou uma pessoa que se deu bem igual você, branco, se deu. Quanto preconceito ele teve que vencer? Isso tem um preço emocional para ele. É muito diferente para mim, como branca, enfrentar uma situação, para o Mário, como negro, enfrentar uma situação. É muito penoso, Sim. através dos preconceitos. É marcante, então, não é? ele tem É marcante. vivências. As religiões africanas guardaram para si essas vivências e acolheram seus indivíduos, a sua sociedade negra. E hoje essa sociedade fez assim, ó, a hora que ele me falou agora, 70% é branco, olha, pior que é Também, verdade. eu fiquei Eu não admirada. sabia. Isso significa que não são mais as pessoas oprimidas que vão ao candomblé, são todas as pessoas. E aí, na área da saúde, isso tem um trânsito, isso tem um porquê. É melhor a gente olhar e dizer claramente qual é o papel de cada um, do que a gente não olhar por preconceito e deixar que isso vá sem nenhuma abordagem, sem nenhum entendimento, isso é ignorância. Mas isso tudo também vai depender muito, essa resolução, exatamente desse encontro, desse entrosamento de diálogo entre os médicos, os psicólogos e na verdade, como é que se diz? Não é, os pais de santo, não é somente os pais de santo, mas os filhos de pais de santo, Sim. os brancos, os que frequentam. Eu acho que todo esse conjunto vai quebrando todo esse preconceito do passado e unindo as pessoas. Eu vou fazer uma pergunta para o Mário, pode? Não, vamos fazer, eu também vou fazer. Vai político no teu terreiro? Vai o quê? Político no teu terreiro? Vai. O que ele vai fazer lá? O que ele pede? Mas não Que ele conta pede? pra ninguém. A gente não pode Esse falar cara, que pede, o que esse pede. cara que vai no terreiro dele, eu aposto que aparece lá na missa, todo bonitinho, dizendo que é uma coisa, mas vai lá. Então, Vai cantor, vai jogador de futebol. as pessoas precisam parar tudo. de ser hipócritas. Né? Mas tem pessoas assim que falam, ele tá milionário porque ele fez um pacto. Ai, que horror. Mas isso não tem nada a ver, né? Não, tem a ver. Pacto com quem? Com o quê? Sim. Então, você fica pensando assim, Mas isso não é religioso. pacto com o quê? Com o quê? Ah, não, então eu vou lá no Pai de Santo porque eu vou ficar milionário. Não é isso. Você faz isso, eu tô lá, hein? Mas você está entendendo o que eu quero Sim, sim. dizer? Surgiu essa história na mídia que vários artistas famosos de sucesso fizeram um pacto. Eu não entendo desta maneira. Eu acredito que as pessoas já tinham potenciais, conseguiram conquistar as coisas na vida e a mídia vem e joga isso. É um aproveitador, vem e fala foi comigo, vem outro e fala assim, foi em tal lugar. Isso acaba não sendo verdade. Isso eu acredito também. Mas você acredita, agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Você não acredita assim que Deus, na sua supremacia, seja ele quem for, ele escolhe a pessoa que vai brilhar? Sim. Eu também acredito nisso, não adianta você querer brilhar se você não vai. Deus te escolheu para você brilhar numa situação que Ele queira. Nós podemos brilhar em qualquer situação que se queira. A gente pode brilhar dentro de uma comunidade, a gente pode brilhar dentro do futebol, a gente pode brilhar dentro de um hospital, você pode brilhar estendendo a mão. Então, não existe o... Que coisa bonita você falou, a gente pode brilhar estendendo a mão. Que lindo. Não é, porque na verdade tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, né? Então a gente... É hora de sorteio, querida. Tudo vem de Deus. Então, não adianta a gente ficar falando, eu vou nesse lugar, porque tem pessoas que acham que vão na igreja
e vão ficar milionários na igreja. E não é assim, é a sua fé quem vai te salvar. A tua fé vai salvar, a tua fé vai fazer com que você se levante, com que você busque o melhor para você, mas não só para você. Quando nós queremos o melhor para nós, é para dividirmos, porque Deus não dá nada para a gente, porque nós somos melhores do que ninguém. Quanto mais nós tivermos, mais Ele vai nos provar. Porque se Ele dar muito, é que Ele quer ver o nosso coração. Eu entendo assim. Ele quer ver aonde a gente vai chegar com aquilo. Se nós vamos multiplicar, nós vamos deixar essa pessoa, nós vamos querer tudo para nós na vida. Eu não entendo a vida assim. Eu acho que se a gente quer o bem para a gente quer o bem para todos, né? Querida, o que nós vamos sortear hoje? Uma caneca? Nosso pessoal, vamos sortear uma caneca. Antes do sorteio, eu quero, primeiramente, brindar aqui os meus queridos convidados com um presentinho, né? Antes do nosso sorteio. Aqui, ó. Meu amor, essa aqui, ó, é para você, uma lembrança do nosso programa. Ah, que lindo, obrigada. E aqui também, para você, meu amor, querido Mário, uma lembrança do nosso programa. Cris, vamos sortear uma caneca Sônia Polônio. Aqui nós vamos sortear uma caneca, não são essas não, vou trazer, que vai. Uma caneca dessa do programa Momentos aqui, olha, com Sônia Polônio. Vamos ver para onde vai essa caneca. Mário querido, você vai sortear. Vamos ver para onde vai. Só não pode imprimir a do árabe, né? Vamos ver. Se for de Guarulhos, é para ela. Valéria Danália Franco. Valéria, você ganhou uma caneca do programa Momentos, querida. Gostaria que você abrisse o seu presente para o pessoal ver e para fotografarmos esse momento. Ai, que lindo! Obrigada. Puxa. Ah, passa bom, que lindo. Minha querida, muitíssimo obrigada. O pezinho tá atrás, eu vi. meu amor. Eu achei estranho quando porque achei pesado. Depois eu abro. Muito obrigada. Obrigado. É para vocês lembrarem com carinho aqui do programa. Obrigada, e o pezinho daqui atrás, viu, querido? Olha. Tá presente aí. Vou fazer outra pergunta antes de nós finalizarmos, que nós já estamos finalizando aqui o nosso programa. Eu vou fazer uma pergunta para você, Mário. O que te levou ao candomblé? O que me levou ao candomblé foi minha ancestralidade. Bisavô, avô, que acabaram me levando para o candomblé. O meu pai não assumiu a missão dele. O meu avô já era um zelador de santos em Salvador, ele estava muito velho e cansado, ele pegou e soltou tudo que ele tinha nas águas, ele falou assim, um dos meus vai seguir a minha missão. E quem acabou seguindo a missão fui eu. Toda a minha família é de espíritas, todo mundo. Mas cada um numa casa, cada um com seu pai de santo, sua mãe de santo. Toda a sua família? Toda a minha família é da religião. E o único zelador de santos sou eu. Se eu falar que eu sou feliz, eu vou falar que eu quero vir mais 10 vezes e voltar para ser um zelador de santo. Quem sabe assim um dia eu consiga descobrir quem é o ser humano e o que passa pela cabeça do ser humano. Querido, como a doutora, né? Quando você fala zelador de santo, traduz isso para nós, para uma pessoa loira.
Porque Traduz. Vai, Vera, e aí? Traduz Não que eu não sou mais loira. Uma loira, uma pessoa loira, como então deixa eu explicar para vocês que estão do outro lado. O zelador de santo, ele não pode errar. Eu cuido do espírito da pessoa. Nossa, que lindo, ele não pode errar. Nós não podemos errar. Tem pessoas que, às vezes, não vou falar que está certo se está errado, mas uma falha pode acabar com a vida de uma pessoa, que aquela pessoa deposita a vida dela na nossa mão. E nós temos que lapidar a vida dela. Nós cuidamos do espiritual. Quem faz o ganho é a pessoa, mas nós não podemos errar. Quando a gente fala zelador espiritual, é que nós zelamos do espírito. Né? Cuidando do espírito, nós cuidamos da pessoa também. Que a minha responsabilidade é com o encantado, com o espírito da pessoa. Esse é meu compromisso, com o espiritual dela. Então isso se chama zelador espiritual. Que lindo, não é? Zelar por algo tão subjetivo assim, tão quase que impossível da gente imaginar. É o sacerdote. Não é? É o sacerdote. É o sacerdócio, né? Sacerdócio, que lindo, não é? Estão pedindo já para finalizarmos, porque daqui a pouquinho tem o programa do Cancan, nosso querido Cancan. Então, para finalizarmos, vou começar pela doutora. Doutora, deixa a sua mensagem querida para todo esse pessoal que te assistiu, que acompanhou. Eu não tenho como agradecer a você. Você sabe que eu te amo. Você é muito preciosa nas nossas vidas, muito especialmente na minha. Muito obrigada, meu amor. Você, querida, da oportunidade. Agora, deixa sua mensagem para o nosso povo sobre o que você desejar, o que teu coração falar, meu amor. Fique à vontade. Que quando uma pessoa for buscar ajuda, que ela entenda que há várias formas de ser ajudada. Existe a medicina, que traz a psiquiatria, que se estrutura, que tem todo um trabalho, que tem toda uma pesquisa e que ela escute. Se ela vai ao médico, ela reconheça que ela precisa de ir ao médico, que ela vá com o coração aberto para receber o tratamento. Não é o único tratamento e não tem exclusividade de cura lá no médico. Se ela tem também a religião dela, ela não precisa se divorciar da religião para aceitar o médico. E nem o médico pode pedir a ela que ela deixe de ter a religião dela e acreditar. É preciso que haja uma conjunção, às vezes, das duas coisas para que ela se cure, porque às vezes a cura é do corpo e da alma. É isso que eu tenho para dizer para as pessoas. Que lindo, não é? Mário, muito obrigada, meu querido. É uma honra tê-lo recebido aqui na Rede Elite. Você também faz um programa. Fala um pouquinho aí do teu programa antes de finalizar, por favor. Na verdade, eu faço parte de um programa junto com um amigo e eu faço a leitura do jogo de búzios. Sim. Então as pessoas entram em contato, eu vejo 2 ou 3 caídas, o que está acontecendo com as pessoas, para que as pessoas possam buscar ajuda, não precisam procurar quem está jogando, mas que busquem no seu bairro, no seu estado, onde elas estão, uma ajuda espiritual para fazer da vida delas uma vida melhor. Sim. Hoje mesmo é dia 16 de agosto, hoje é dia de São Roque, dia de Obaluaê, o Senhor da Saúde, o Senhor da Peste. Eu desejo que todo mundo tenha saúde, as pessoas que estão na enfermidade, que possam se curar, as pessoas que estão desempregadas, que possam arrumar seu emprego e ter um caminho melhor, um caminho de muita prosperidade e de muita felicidade nas suas vidas. Que lindo. Eu deixo aqui meu muito obrigada e eu quero falar com você. Muito obrigada por ter passado esses momentos aqui conosco. Mas, acima de tudo, eu quero dizer que Deus é amor. Ele não veio à Terra para salvar os puros, os justos, os santos. Ele veio à Terra para curar os enfermos, salvar os doentes, salvar os necessitados. Ele veio dar o exemplo. E ele não buscou santo, porque ele já era a própria santidade. Então, o maior exemplo que podemos dar uns aos outros é estender a mão para aquele que necessita, seja quem for, a religião que for, nós somos livres para adorar. No entanto, nós temos um compromisso nessa adoração de servir a Deus. E a minha mensagem hoje é essa, que possamos continuar servindo a Deus,
para que possamos receber dele as virtudes que ele tem para cada um de nós. Um grande abraço, uma ótima continuidade de semana. Continue aqui, daqui a pouquinho o nosso programa estará aí no YouTube. Acompanhe e muito obrigada e até o próximo momento, na próxima semana, se Deus assim permitir. Um grande beijo. Obrigada, meu querido. A Rádio Elite acabou de apresentar a revista eletrônica Momentos com Sônia Apolônio.